Hoje, gente, ela é sobre o capítulo 5, colonização espanhola e na América, que a gente está estudando desde maio. E aí, é uma aula de revisão, já que próxima semana são as avaliações bimestrais, certo? E aí, como é uma aula de revisão, eu vou responder todas as questões que têm o nome recapitulando nesse capítulo 5. São 17 questões. Dessas 17 questões, algumas prova, certo? E aí, a gente vai respondendo, vai tirando dúvidas, vocês podem também participar, viu, na hora que quiserem. Vamos lá, o capítulo 5, ele começa na página 2 e ele vai até a página 99, se eu não me engano. 99. As primeiras questões desse capítulo começam na página 85, certo? A primeira. Que interesses levaram os espanhóis às terras do Império Azteca? Gente, nesse período de colonização espanhola, também é o mesmo período de colonização portuguesa, né? O Portugal aqui no Brasil. Os espanhóis e os portugueses vieram ao Brasil em busca de chegar às Índias, né? Mas também em busca de mais mercado consumidor, de mais metais preciosos, né? De mais riquezas para os seus países, né? No caso, Portugal e Espanha. Quando eles chegaram às terras americanas, né, que é o nosso continente, nós somos do continente americano, eles já chegaram buscando o que eles mais queriam, que eram metais preciosos, ouro, prata, bronze, diamante, os metais preciosos. Então, eles tinham esse interesse quando chegaram aqui, tanto os portugueses quanto os espanhóis. No caso de Portugal, como eles não acharam metais preciosos logo, eles foram atrás do pau-brasil. Mas eles queriam riquezas. Pode falar. Quem levantou a mão? Não vai falar? Ah, não esquece de colocar os nomes, viu? O nome e a série no chat. Continuando. E aí, por que eles foram para as terras astecas? Porque eles encontraram poucos metais preciosos nas primeiras terras, no Caribe. Então, eles partiram ao rumo ao México, né? Porque no México já tinha aquela história que existiam muitos metais preciosos, né? E o México tinha o Império Azteca, que era um dos impérios mais importantes, né? Mais poderosos daquele período, certo? A segunda questão: como os exploradores foram inicialmente recebidos pelos nativos mesoamericanos? Eles foram muito bem recebidos por esses nativos, até porque os nativos achavam, né, já esperavam esses navegadores, achando que eles eram deuses, né, que eles iam buscar, que eles iam resgatá-los, né, que eles eram poderosos, porque eles tinham as armas, e aí eles achavam que aquilo ali vinha das próprias pessoas, não de uma arma. Então, eles receberam bem os colonizadores, né, os espanhóis. Depois foi que eles começaram a lutar contra esses espanhóis, porque eles perceberam que as intenções espanholas não eram intenções tão boas, né? Eram intenções só de explorar, de colonizar e de tomar as terras deles, né? Então, inicialmente foi uma aproximação amigável, né? Terceira questão. Explique o apoio indígena que levou à conquista de Tenochtitlan pelos espanhóis. Gente, o Império Azteca, que era lá no México, ele tinha 3 cidades: Texcoco, Taclopan e Tenochtitlan. A Tenochtitlan era uma das mais poderosas, né? E também onde existia uma organização maior, né? E onde tinha mais metais preciosos. E aí, para poder eles conseguirem invadir Tenochtitlan, eles se aliaram a muitas pessoas que viviam lá ou que eram submissas a Tenochtitlan. Ou seja, os espanhóis começam a ser amigos desses povos nativos que estavam lá, para que esses povos ajudassem a derrotar o próprio povo. Tia, não estou entendendo. É como se fosse assim. É como se você quisesse invadir o Ceará, né? E aí você é do Maranhão, você quer invadir o Ceará. Você maranhense vem para o Ceará, pega as pessoas do Ceará, para o Ceará mesmo, os próprios cearenses ajudarem os maranhenses a destruir o governo Camilo Santana, por exemplo, certo? Então foi isso que aconteceu.
Os espanhóis se aliaram aos próprios nativos do Império Azteca para derrotar o rei Azteca, né? E aí ficarem com a cidade, certo? Trairagem, né? Trairagem acontece até na história. As próximas questões estão na página 89, questão 4, 5 e 6. Quarta questão. Que razões levaram à criação da Casa de Contratação pela Rainha Isabel I? Os reis da Espanha eram Isabel, né, e Aragão, Castelo e Aragão, né? E aí eles queriam fazer essas casas de contratação para quê? Para garantir uma colonização efetiva da América Espanhola, né, do Império Azteca, do México, enfim. E essa colonização tinha que ser o mais barato possível. Eles não queriam gastar dinheiro, eles queriam só lucrar, lucrar, lucrar. Lucrar. Então, eles fizeram essas casas para quê? Para garantir uma colonização efetiva, o lucro máximo e o gasto mínimo. Coisa de empresário, certo? Estão entendendo até aí? Então, certo. Quinta questão. Defina vice-reinos e cabildos e como era feita a administração de cada um deles. Gente, o vice-reino daquela época é como se fosse os estados hoje, certo? É como se fossem os estados, ou seja, era uma porção maior de terra que tinha uma política e uma administração muito organizada, certo? Dentro desses vice-reinos, que seriam os estados hoje, tinham os municípios, as vilas, que seriam as cidades hoje, né? Que eram chamadas de cabildos. E os cabildos eram porções menores de terra, né, onde tinha uma pessoa ali para controlar. E esses cabildos estavam subordinados aos vice-reinos. Certo? É como se fosse estado e município hoje em dia. Até aí tudo bem? Para que isso, tia? Para que esses vice-reinos, esses cabildos? Para poder controlar melhor, para poder colonizar melhor. O Império Espanhol tem um controle maior dessas colônias americanas, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, o que Portugal fez? Ele fez as câmaras municipais. E antes disso, ele tinha feito as capitanias hereditárias. Tudo isso para quê? A função era sempre a mesma: garantir a colonização e a organização e o controle desses povos e desses territórios. Certo? Até aí tudo bem? Ok. A sexta questão, ela pede para elaborar um esquema representando os grupos sociais na América Espanhola e suas características e hierarquias. Quem escreveu, né, na tarefa toda essa hierarquia social que tem na página 89, né, falando dos chapetones, que eram os brancos, os crioulos, que eram os descendentes desses brancos nascidos aqui na América, os mestiços, que eram os filhos desses espanhóis com os indígenas, que eram os grupos nativos, e os africanos escravizados, que eram os que vieram até a América Espanhola. Quem escreveu sobre isso acertou, certo? A hierarquia é essa: os chapetones eram os espanhóis brancos, os crioulos, os descendentes desses espanhóis com indígenas, com os nascidos aqui na América, os mestiços espanhóis com indígenas, os indígenas eram os que já viviam aqui na América, e os africanos escravizados, que eram os que vieram da África para cá serem escravos. Até aí tudo bem? Ok. Na página 91, nós temos da questão 7 a 9. Questão 7. Que atividades econômicas eram realizadas nas colônias espanholas? E qual era o destino das riquezas produzidas? Gente, aqui é exatamente tudo. Na América Espanhola tinha mineração, tinha comércio, tinha agricultura, tinha pesca, tinha tudo. Eles exploravam tudo que eles pudessem. E essas riquezas iam para onde, tia? Iam tudo para a Espanha. As riquezas da América iam todas para a Espanha. O mesmo que aconteceu com o Brasil. As riquezas do Brasil foram todas para Portugal, certo? A intenção da colonização era o lucro, e esse lucro ia para as metrópoles.
Lembrando que colônia é o que é explorado, a metrópole é quem explora. Quem eram as metrópoles? Os países europeus. Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, esses países eram as metrópoles. Tudo que eles tiravam dessas colônias era levado para lá. Então, as riquezas iam para a Espanha, certo? Oitava questão. Que tipo de mão de obra era empregada nessas atividades? Tanto a mão de obra indígena como a mão de obra escrava. Do jeito do Brasil, mão de obra indígena, mão de obra escrava. Os brancos não trabalhavam, eles só mandavam, né? Os preguiçosos. Nona questão. Quem foi Tupac Amaru II? Qual é a sua importância na história indígena da América do Sul? Ele foi um líder indígena, né, que lutou, que resistiu a essa colonização espanhola. E ele é considerado um herói, né, um herói dos indígenas espanhóis, né, dos indígenas da América Espanhola. Certo, gente? Até aí tudo bem? Show! As próximas questões estão na página 93, questão 10 e 11. Questão 10. Relacione as práticas mercantilistas vigentes no período às disputas pelo domínio colonial e marítimo no Atlântico. Gente, quando falar de prática mercantilista, lembra de mercantil. E mercantil lembra o quê? Comércio. As práticas mercantilistas, elas visavam sempre o lucro. O comerciante, ele visa sempre o lucro, certo? Ele compra uma coisa a R$ 2 e te vende a 3 para lucrar R$ 1, certo? Então, era a mesma coisa. Nessa prática mercantil, tinha algumas características. Tinham quais características, tia? Tinha a busca por metais preciosos, que foi a primeira coisa que os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América e foram procurar metais preciosos, ouro, prata, bronze, diamante, enfim. Tinha a balança comercial favorável, que era o quê? Eu quero vender mais do que comprar, ou seja, eu tenho que vender e comprar pouco, né? Ou seja, eu tenho que lucrar bastante e ter poucos gastos. É isso que quer dizer balança comercial favorável. Tinha o protecionismo estatal e o intervencionismo estatal. O que é isso, tia? Ou seja, eu tenho que me proteger de futuras crises e eu tenho que intervir se vier as crises, certo? Ou seja, eu tenho que me resguardar caso venham crises econômicas. E, por último, eu tinha a colonização, que é isso, né? Explorar colônias, no caso, Portugal e Espanha exploraram as colônias da América para ter riquezas, certo? Então, essas práticas mercantis, elas estavam totalmente aliadas à colonização. Por quê? Eles vieram à América justamente para buscar essa riqueza, esses lucros, certo? Então, está totalmente ligado. Entenderam até aí? Certo. A 11ª. Que relação pode ser estabelecida entre as questões religiosas e os cercamentos na Inglaterra e a colonização da América do Norte? Gente, lá na América do Norte tinha o anglicanismo, que é uma religião protestante. Tinha o que é uma religião protestante? Religião evangélica. É chamada de protestante. O nome oficial é protestante. E aí lá, quando eles ficaram protestantes, eles brigavam bastante com os católicos, certo? E aí tinha uma perseguição religiosa lá, uma perseguição religiosa. Nessa perseguição religiosa, muitas pessoas que viviam na Inglaterra, eles saíram de lá perseguidos religiosamente e vieram para a América do Norte, certo? América do Norte, que significa Canadá e Estados Unidos, certo? Então, eles vieram fugir da perseguição religiosa, né? A maioria eram católicos ou outras religiões, perseguidos pelos puritanos, pelos anglicanos, que eram os evangélicos. Eles fugiam desses locais por serem perseguidos, né? E vieram à América do Norte. Então, muitas pessoas da América do Norte vieram fugidas da perseguição religiosa. Tá bom? As próximas questões estão na página 97. Tá na 12 até a 15. Página 97, questão 12. O que é servidão temporária?
e como ela foi utilizada para atender a diferentes interesses no processo de colonização da América do Norte. A servidão temporária, gente, ela servia com esse pessoal com esse perseguido, ou seja, eles diziam assim, ó, vocês vão para lá, vocês saem da Inglaterra e vão para a América do Norte trabalhar para desenvolver a América do Norte por um período curto de tempo. É uma servidão temporária, por um período curto de tempo. E aí depois vocês ficam lá, fazem seus comércios, enriquecem ou não, enfim, né? E ficam lá para sempre, se quiserem, certo? Servidão temporária foi bom, por quê? Porque levava pessoas que tinham já uma experiência de trabalho, né, para a América do Norte, e lá eles iam trabalhar temporariamente, servir de graça, né? E aí, com um curto período de tempo, eles já passavam a ser livres, né? E a se estabelecerem lá, enriquecerem, enfim. Então, foi bom por isto, né? Por trazer pessoas que soubessem trabalhar. Era uma forma de trabalho, exatamente. E era uma servidão temporária, né? Eles serviam temporariamente de graça e depois, né, eles podiam fazer o que eles quisessem, né? Trabalhar como eles quisessem. A 13ª. Que grupo social predominava nas colônias do norte e como eles viviam? Os puritanos, né, que eram os religiosos, eram a maioria, né, e eles viviam de subsistência, né? O que é subsistência, tia? Quando eles plantam para comer, eles não plantam para vender, eles plantam para comer, certo? Isso é subsistência. E aí eles criavam animais, tinha fábrica de tecidos, faziam caça, faziam pesca. Era essa a galera que vivia na América do Norte. 14ª. Isso. 14ª. Que características da formação das colônias do centro ajudam a explicar o exercício de ampla tolerância religiosa nesses locais? Gente, lembra que a maioria das pessoas vieram para a América do Norte, né, para Estados Unidos e Canadá, porque eles estavam perseguidos religiosamente. Só que vieram vários povos diferentes, vieram suecos, vieram holandeses, vieram alemães, e como eles eram diferentes, essa diversidade fez com que aqui na América, aqui que eu digo América do Norte, viu? Estados Unidos e Canadá, eles tivessem uma tolerância maior. Por quê? Se existem vários povos diferentes, com religiões diferentes, não vamos brigar, não. Vamos ficar todo mundo aqui amigo, cada um respeita a religião do outro e acabou. E é isso que é para acontecer até hoje, viu, gente? Cada um com a sua religião, cada um com suas crenças. 15ª. Que tipo de mão de obra foi mais utilizada nas colônias do Sul? Gente, as colônias do Sul, lá nos Estados Unidos, eram colônias agrícolas. Igual no Brasil, colônia agrícola precisa de pessoas para plantar, né, para colher, para ajeitar ali as colheitas. E essas pessoas eram pessoas escravizadas, eram africanos escravizados. Como as colônias do Sul eram agrícolas, a mão de obra da colônia do Sul é a mão de obra escravizada da África, certo? Todas as colônias agrícolas tinham mão de obra escravizada, tinha mão de obra africana, certo? Rebeca, depois tu coloca teu nome aí que eu vou te dar um ponto a mais, tá participando muito, viu? As últimas questões que nós vamos estudar agora é na página 99, questão 16 e questão 17. Questão 16. As 13 colônias eram dependentes entre si ou autônomas? Justifique. Gente, as 13 colônias são as 13 primeiras colônias, né, ou 13 primeiras cidades que tinham nos Estados Unidos. Eles eram 13 colônias, 13 cidades, né, nos Estados Unidos. Tinha as colônias do norte e as colônias do sul. A do norte eram mais desenvolvidas, a do sul eram agrícolas, certo? As do norte eram comerciais, as do sul eram agrícolas. A do norte o trabalho era livre, a do sul o trabalho era escravo. Na pergunta se elas são autônomas. Elas eram autônomas. E o que é autonomia? Elas eram independentes. Cada uma tinha o seu governo próprio, a sua economia própria, a sua administração própria, certo? E na 17, por último, nós vamos falar sobre, né, explica a relação entre o predomínio de protestantes nas 13 colônias e as ações na área da educação. Gente,
Quando você falar de protestante, né, são os evangélicos, né, o nome certo para evangélico, eles se baseavam muito na Bíblia, na livre interpretação da Bíblia. E aí a educação era uma educação muito religiosa. Como os católicos têm a catequese, o catecismo, os protestantes tinham essa religião, também tinha essa educação religiosa. E aí, né, as pessoas tinham que aprender, né, matemática, ciência, história, tudo, mas também tinha que ter conhecimento da Bíblia. Então, a educação também era voltada à religião naquele período, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo? Ah, o que é importante falar também, que vai cair na prova também, é sobre o comércio triangular. O que é o comércio triangular? Era um comércio onde existiam 3 pontos, por isso que é triangular, 3 pontos, né? 1, 2, 3 era um comércio do açúcar, onde tinha como os pontos os Estados Unidos, nas 13 colônias, no caso, que naquela época o nome era 13 colônias, não era Estados Unidos ainda. As 13 colônias, que é os Estados Unidos que a gente tem hoje, as Antilhas, né, e a África que dava mão de obra escrava, as Antilhas que produzia, né, o açúcar e o comércio que era dos Estados Unidos, certo? Tem esse comércio triangular, que também vai cair na prova, é bom vocês estudarem. Pronto, essas questões que eu passei, esse último falado desse comércio triangular, é o que vai cair na prova. Vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo? O que é importante saber desse capítulo? Colonização, qual era a intenção? O lucro, sempre o lucro, né? No caso, a Espanha e a Inglaterra, né? São os dois países da colonização da América inglesa e a América espanhola. Na América espanhola, o que é diferente da América espanhola para a América inglesa? A América espanhola, gente, os espanhóis não tiveram pena, não, viu? Chegaram e mataram todo mundo, e matava rei, matava. Ó, olhou com a cara feia para os espanhóis, era morto, certo? A América inglesa foi diferente, ela foi mais amigável. Ela era uma colônia de povoamento. Lembra que muita gente veio para cá. É diferente da América espanhola e da América portuguesa, que eles foram matando os índios, trazendo gente, matando os índios e trazendo gente e pronto. Na América inglesa, não. Eles vinham pessoas, mas eles conseguiram conciliar alguns povos indígenas na América inglesa, certo? Os espanhóis, eles foram os mais violentos, eles foram os que mataram mais índios, né? Até Portugal matou menos índios do que os próprios espanhóis. É muito difícil ter índio na América espanhola. Tem, mas é mais raro do que no Brasil, para vocês terem uma noção. Os espanhóis eram mesmo sangue no olho, horríveis, horríveis. Vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo? É o que vai cair na prova. Não? Pois deixa só eu encerrar aqui a gravação.